Chegamos, minha gente. Que bom! Esse nosso encontro toda quarta-feira à noite já está na nossa agenda e nada melhor do que uma boa conversa na calçada, que é o seu podcast, Calçada Virtual, uma oportunidade para a gente se encontrar, para a gente conversar e também aprender, se inspirar com pessoas especiais que nos visitam e que fazem desse espaço também um lugar de fala, um lugar de presença, um lugar de atuação, né? Marcante, sempre marcante. Hoje não será diferente. Nós recebemos uma pessoa muito especial que tem uma história de resiliência, de superação, de encantos também, né, que muito vai nos inspirar nessa noite. Eu estou me referindo a Júlia Maria. Esse nome é lindo, né? Júlia Maria Rodrigues. Que bom te receber aqui em nosso podcast Calçada Virtual, Júlia. Obrigada, Audício. O prazer é todo meu lhe reencontrar depois de tantos anos. Muito tempo. Vamos nem revelar, gente, para não ficar. Deixa essa interrogação, né, Júlia? Uma boa estrada já. Nós temos uma história. Sim, sim. Né? Você faz parte da minha história e tem um significado muito importante na minha história. Esteve presente em um dos momentos mais difíceis e mais importantes da minha vida e me ajudou muito nesse momento e eu sou muito grata pela sua vida. Eu sempre aprendi muito contigo também, Júlia. Eu a conheci ainda no colégio Nossa Senhora de Fátima, em Barbalha. Fui professor da Júlia. Ela é sempre muito ativa, participante, com posicionamentos convictos, firmes e intensa naquilo que ela acreditava e nas posições que ela tomava, né, no colégio, ali no ensino médio. E bem como também na vida pastoral, lá na paróquia Santo Antônio de Barbalha, não era diferente, né? E depois no mundo do direito também, nos encontramos ainda ali pela Unileão, Sim. né? E você sempre se destacando com suas atuações, suas participações, enfim. E aqui estamos nós, nos permitindo esse reencontro que nos ajuda a olhar para a vida de uma maneira muito diferente, percebendo que pessoas que nos marcaram poderão continuar nos acompanhando de diversas formas. Não é? Verdade. E que bom a gente poder ter esse encontro e saber que há muita história para ser contada. Estamos aqui para isso, né? Júlia, a gente sabe que, como eu falei há pouco, que sua vida ela sempre foi marcada por muita intensidade, muita convicção. Isso não é simplesmente, né, algo instantâneo, de um momento, mas a sua trajetória é assim. Né? A sua vida foi construída dessa forma. Quais são os principais pontos, para sermos assim bem diretos, Sim. né, que ocorreram ao longo dessa tua trajetória, da tua vida acadêmica, profissional, pessoal, que convergem para aquilo que você é hoje, que te ajudam a construir essa identidade que você carrega hoje, de uma mulher forte, guerreira, de luta por si e por outras? Eu me considero muito privilegiada por ser de uma família de professores. Sim. Então, para mim é um privilégio vir de uma família de professores que ajudaram a moldar meu caráter, né? E sempre me inspiraram muito e são minhas principais referências na minha vida. Nada melhor que uma homenagem a eles no dia de hoje, né? E principalmente porque hoje é o dia deles, Dia né? deles, justamente. E eles foram os meus primeiros professores. Antes de entrar na escola, eu já tinha os meus primeiros professores dentro de casa, me moldando, me ensinando sobre valores, princípios e a própria educação básica em si, né? E aí, em volta disso, eu também tenho mulheres muito fortes ao meu redor. Mulheres que têm uma força da natureza inexplicável, que passaram por situações e tiraram disso uma resiliência sem tamanha. E uma mãe que é o meu maior combustível. A minha mãe é o meu mundo. Incrível. E assim, a minha mãe, ela me aplaude tão alto que eu não consigo escutar as pessoas que tentam me silenciar ou que tentam dizer que eu não consigo. Porque eu tenho ela para dizer que sim, eu consigo, que eu posso. E ser criada por professores, nessa família de professores, especialmente, né? Minha família Rodrigues, é ter a certeza
de que eu tenho uma rede de apoio que aposta todas as fichas em cada sonho, que eu digo, olha, meu sonho agora é esse. Então, estão todos ali me apoiando e segurando minha mão e dizendo, vai dar certo, porque a gente tá aqui. Estamos com você, né? É. E aí, quem me conhece sabe que existe uma Júlia antes de Davi e uma Júlia depois de Davi. Conta um pouquinho dessa história com É. Davi. Davi é um amor arrebatador. Sim. Né? Minha mãe sempre foi assim, um amor mais forte que eu senti. Mas quando Davi nasceu, nasceu em mim um amor que eu não sabia explicar. Um amor assim, descomungal. Que um amor tão forte que chegava a doer. Uhum. E eu não, assim, entendia, porque quando ele nasceu, ele já foi direto pra UTI. E eu tinha que. E eu amava Davi através do vidrinho, Uhum. que era desse tamanhozinho assim, do tamanho da agenda. Sim. E eu via Davi através desse tamanho, né? E a troca do afeto era deixar a roupa suja e pegar, deixar a roupa limpa e pegar a roupa suja e sentir esse cheirinho. E aí eu lembro que quando completou 1 mês e 14 dias, Deus me deu a honra de poder segurar ele nos braços a primeira vez. 1 mês e 14 dias depois. Do nascimento. Sim. E ali, aquele momento, assim, que eu pude ter ele nos meus braços, foi, assim, é uma das memórias mais significativas da minha vida. E aí, quando Davi se foi um sofrimento surreal, mas eu passaria tudo de novo. Por aquele momento. Por um dia. Tá com ele ali, Por um segurá-lo, cheiro. né? Olha que lindo Por isso. um beijo na cabecinha dele. Pelo que ele me ensinou, pela força que ele tinha de lutar pela vida dele, pelo legado que ele deixou, eu passaria tudo de novo. Eu sentiria toda a dor por um dia. Porque Davi, ele me ensinou sobre uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Né? Ele me deixou a força para lutar pela inclusão, pela dignidade, pela para eu nunca deixar de persistir, de transformar a minha dor em resiliência. Então, todos os dias, sempre que eu vejo uma borboleta, eu digo assim: meu Davi tá aqui, para me lembrar que eu tenho que ser só um pouquinho mais forte, que eu tô no caminho certo. Você transformar aquele luto em luta, né? É. E não só por si, mas por tantos outros. Eu acho que é quando uma experiência ela se transforma em missão, não é? Você viveu uma experiência intensa, não é? Com um coração materno, um coração de mulher, né? De ser humano, porque na verdade tudo isso é expressão da nossa humanidade, daquilo que somos como humanos, que carrega em si a força do sagrado também. E isso tudo te preparou para ser uma mulher de luta, né? Sim. E a partir desse momento você diz, não, essa experiência ela tem que se transformar na minha missão. E a partir daí você fez da inclusão Minha uma das tuas, bandeira. uma não, mas a tua principal bandeira, Sim. né, que você carrega, já carregava e agora com muito mais propriedade, força e convicção, você carrega onde você chega. Foi assim que você começou essa luta pela inclusão e tantos outros? Sim. Quando eu fui fazer a questão do Enem, né? Era medicina ou direito. Eu Sim. não passei para medicina, fiz um ano de cursinho e aí eu decidi fazer o direito. Quando eu estava dentro do curso de direito, surgiu a oportunidade de participar do LIEV, Liga Interdisciplinar do Estudo de Violência. E aí, dentro do LIEV, a gente estudava todos os tipos de violência, né?
E aí eu já me encantei por outro lado. Então eu consegui conciliar duas paixões: a questão da luta pela inclusão e a questão voltada ao combate da violência contra a mulher. Então aí eu já reuni duas lutas Sim. e coloquei, ó, aqui são as minhas pautas. É o que eu vou lutar. É por isso aqui que eu vou batalhar a partir de agora. E o direito não seria mais ali um espaço de atuação profissional, mas seria a tua vocação. Eu me realizo aqui. No É, direito me dá essa possibilidade de lutar pela inclusão e pelas mulheres. justamente. Porque o direito me dá ferramentas, né, para eu dialogar de forma mais objetiva e com argumentos Sim, legais sobre aquela temática, né? perfeito. Eu não posso só chegar e dizer, olha, você não pode dizer que ele é especial. É pessoa com deficiência. Sim. E isso está previsto em lei. Isso é uma violência por quê? Por que que isso é tipificado como violência? Porque existem vários tipos de violência. A violência não é só a agressão física. A violência é uma humilhação. A violência acontece na política, né? A violência acontece a partir do momento que eu firo a dignidade da mulher. Seja ela onde isso acontecer. Dentro de casa, o pai contra a filha, o casal, né? Então, são vários espaços. É muito amplo. Então, ali dentro do LIEV, eu me encantei com o tema porque eu vi também que era uma Muitos vulnerabilidade, cenários, né, bem atuais. era uma vulnerabilidade que também precisava ser abraçada, porque se tratava também de inclusão, Perfeito. né? De dignidade. E aí, depois do LIEV, ainda dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer o estágio visita, que acontece em Brasília, que a gente passa uma semana imersa na Câmara dos Deputados Federais, aprendendo como funciona o papel do deputado federal. E lá eu entendi mais ou menos o funcionamento e o que era que eu também poderia fazer a partir dos requerimentos que eu poderia fazer dentro das minhas pautas, né? Quando eu voltei agora, a gente teve a oportunidade, antes agora do período eleitoral, da doutora Flávia fazer o primeiro fórum das mulheres do Cariri. E eu me encantei, porque ali eu estava dentro do meu espaço, né? Claro. Realizada. Aham. E agora, esse ano, em junho, acho que antes da Expocato, aconteceu a primeira conferência, a quinta conferência regional de políticas públicas para as mulheres. Eu participei, foi até aqui no Crato, Sim. na URCA, Que era preparatória, né? que é a primeira fase. Sim. São 3 fases. Certo. A primeira fase, ela pode ser municipal Ou regional. ou regional. Certo. No caso, Barbalha não teve. Uhum. Então, eu participei da regional, Ok. que foi aqui no Crato. E aí, existem os eixos temáticos. Eu fiquei no eixo da violência contra a mulher. Sim. E dentro do eixo, a gente discute a temática, elabora propostas. E depois que a gente elabora essas propostas de cada eixo, a gente volta, todo mundo junto, o grupo, e vota quais são as propostas que vão para a estadual. Uhum. E depois a eleição. São 8 representantes que vão. Certo. Eu fui como sociedade civil. Porque há a eleição e há o registro da eleição. Quais eram os outros participantes? Assim, você foi como sociedade civil, mas quais eram outras categorias para participar como delegada? Então, vão quatro delegadas da sociedade civil e Certo. 4 do poder Ah, público. tá. Perfeito, perfeito. E aí eu fui como sociedade civil, né? E Ok. fui eleita Isso é muito bom. como sociedade civil. Isso é muito bom. E já fui para estadual. Aham.
Na estadual, acontece o mesmo processo. Também pode ir como ouvinte, só que a ouvinte, ela não é legítima. Legítima como? Ela não tem direito de voto. Não é uma delegada. Ela não é delegada, ela não tem direito de voto. Ela pode assistir, ela pode participar do debate dentro do eixo temático, mas ela não tem direito de votar nas propostas que vão passar Entendi. para a próxima etapa. Porque o que conta vai contar muito é a representatividade, né? Então, como delegada e representante na sociedade civil, você está lá, não é, levando um conjunto de lutas, de temáticas, de histórias de mulheres, né, que elegeram ali pautas que são necessárias, que foram votadas como necessárias para ser inclusas numa plataforma, né, muito mais ampla e que possivelmente vão se tornar políticas públicas, né? Sim. Então é uma força muito grande. Quando você vai para a regional, você já leva daqui a história de muita gente. Você falando, eu fiquei imaginando, olha, Mara estava presente, Sim, né? contava assim. A Verônica estava presente, tinha uma turma boa presente aí, né? Então, Mara, inclusive Mara que é uma foi pessoa uma das... fantástica, eu gosto demais dela. Inclusive, Mara foi uma das pessoas que disse, vá, vá. Você tem que ir. Aí eu, não, Mara, mas quem vai votar em mim? Aí ela disse, você vai, defende a sua proposta e você tem que tentar. Claro. E não tinha, assim, ninguém que eu conhecesse ali fora Mara. E aí eu disse, não, é o que eu acredito, é o que eu luto. Então, assim, o não por não, eu já tenho. Sim. Então, não custa nada. E aí eu fui levando não só a minha voz, mas a voz de todas aquelas que votaram em mim na regional e todas as vozes silenciadas pelo feminicídio, todas as vozes que não têm coragem ainda de se levantar e fazer uma denúncia, né? E cheguei até a estadual. Na estadual, mais uma vez, na estadual eu já fui pronta. Cheguei, já né? Cheguei até aqui. Passei essa fase. Já cheguei até aqui, então. Tá mais fácil agora, né? Até aqui é lucro. Se eu passar para Brasília, tudo tá ótimo. Se eu não passar, a experiência já valeu a pena. Muito que é a minha primeira conferência, então já ter sido eleita até aqui já foi ótimo. Que bom. E aí fui eleita. Eram 70 municípios com várias candidatas e fui eleita com 20 votos. Era um número, parece pequeno, parece uma votação pequena, mas foi um número expressivo pela quantidade. Quantos delegados iriam do estado? Quantos delegados? Assim, esse dado, eu não... Mas foi um número considerável. 70 municípios, né? Então, acho que vai ter uma representação forte ali das regiões, né? Tem. Eu acho que eles levam em consideração isso, eu acho. Não sei. Tem. Porque tem a questão... Porque tiveram as conferências regionais, tiveram as conferências municipais, sim, né? Sim. Então, tinha um número expressivo, né? E aí, eu fui eleita, graças a Deus. Mais um passo aqui, para mais né? Um passo. E fui até Brasília, né? Cheguei em Brasília na 5ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. Final de setembro, né? Foi isso? 29, 30 e 1º de outubro. Isso mesmo. E aí, um marco histórico essa 5ª conferência, porque não acontecia há exatos 10 anos. Meu Deus, é um hiato muito grande, né? Uma lacuna, fica aí... Não são vozes silenciadas porque a luta continuava, né? Mas fica esse silêncio ensurdecedor, né? Incomodando, porque de fato, quando você cria plataformas, ambientes de diálogo e discussão, de apresentação de pautas relevantes, você dá força, né? Faz com que o eco chegue mais forte, mais longe. E aí ficar 10 anos... 10 anos. Nossa Senhora. Desde o impeachment de Dilma. Pois é, eu acho que foi ensurdecedor, né, quando vocês começaram, não é, essa discussão agora na 5ª conferência. Né? Foi muito forte. Assim, foi uma emoção. Todo mundo estava muito alta, né? Todo mundo estava muito emocionado. Sim. Porque só em falar eu fico arrepiada. Porque a 4ª conferência aconteceu dentro do período
ali do impeachment, né? Sim. Aham. E aí era um momento de muita discussão, de muita insegurança. E com a quinta conferência, ela traz muita representatividade, porque a mulher, ela traz o significado de que a gente não está mais sendo silenciada, que a gente tem novamente a oportunidade de dizer, ó, aqui está faltando uma política pública voltada para essa pasta. Aqui está faltando uma política pública alinhada à licença paternidade para os pais que têm as crianças que nascem e precisam ficar internadas ou precisam de um acompanhamento em casa porque nasceram com alguma doença. Então, aqui a gente tem que ter uma política pública mais forte, mais dura com a questão das agressões, sabe? Então, assim, é dar voz. Sim. Realmente é dar voz. Foram 10 anos de silêncio. É verdade. E aí, todo mundo queria falar, todo mundo queria ao mesmo tempo. Foi até assim, no começo foi até um tumulto, porque todo mundo queria falar, porque eram 10 anos sem Só fala. guardando, né? Só Eram guardando 10 anos de acúmulo. Sim, sim. Uhum. Então, no primeiro dia foi muito forte mesmo. Foi um marco, né? Uhum. A quinta conferência foi um chamado à luta. Foi esse chamado para a gente voltar a falar, a não aceitar mais o silenciamento. Temáticas abordadas, né? Parte dos primeiros já no dia, primeiro dia você disse que foi bem forte, mas dos momentos subsequentes, segundo dia, terceiro dia, quais foram os pontos mais assim fortes, mais decisivos que você diz, olha, isso aqui de fato é algo para se levar, né, como bandeira, é para colocar como na esteira da luta, a gente não pode abrir mão disso aqui. Do mesmo jeito, assim, acontece como se fosse uma peneira, né? Sim. Na que houve aqui, a gente teve as nossas propostas que passaram para estadual. Na estadual, a gente analisou as propostas que passaram para nacional. E na nacional não foi diferente. A gente também, em cada eixo, escolheu quais eram as que iriam para a votação. Então, foi o dia mais marcante foi esse, o dia da votação. Porque as políticas públicas que nós votamos, que nós aprovamos, que 4.000 mulheres Isso é forte. aprovaram, vão constituir um novo plano nacional de políticas públicas para mulheres. E participar disso É histórico, né? é histórico. É verdade. Fazer parte dessa história é único. É verdade. E o interessante, Júlia, é que a ressonância que isso vai ter uma implicância, né, muito forte na Vai. vida de muitas mulheres, na vida da Vai sociedade como um todo, né? Mas, Você fala 4.000 mulheres elegendo ali, né, votando, sim. né, nas políticas públicas que irão compor esse plano nacional, Uhum. né? Dessas políticas que foram ali eleitas, que foram elencadas e colocadas como necessárias para esse plano nacional, você seleciona uma, duas, você consegue dizer assim pra gente, essa daqui, ela de fato é urgente. Ou pensando no Cariri, na nossa região, olha, essa política pública, ela é necessária. É extremamente necessária para nossa região, porque a gente vê uma agressão direta a esse direito, a essa dignidade. Assim, como meu eixo sempre é a questão da violência contra a Sim. mulher, então é a proposta da política voltada a ser mais rígida, Sim. né? A questão da violência contra a mulher. Em todo o contexto, Sim. em todos os tipos de violência. Também a questão da representatividade política. Boa. É isso que Porque, eu ia assim, chegar nesse ponto. como é que um homem vai estar
ali representando mulheres e fazendo política pública para a mulher, se ele não entende como é que funciona um dia a dia de uma mulher? Perfeito. Então, a gente aprovou essa urgência de reorganização, né? O que saiu daqui, que a gente elaborou aqui no Crato, né? Era que 50%, vou dar um exemplo. Se um partido lançasse 10 candidatos, 5 tinham que ser mulheres e 30% das cadeiras tinham que ser ocupado por mulheres. Porque aí sim existe representatividade, equidade, e aí sim vai gerar um espaço, uma, uma consequência de ter políticas públicas realmente voltadas para a mulher. Não só de responsabilidade da União, mas dentro do município, dentro do Estado, né? Dentro de todos os órgãos. Porque é uma mulher representando outra mulher. Isso é forte. É muito forte. É forte porque, como você mesmo disse, né? Não há possibilidade do homem conhecer um contexto, uma realidade, né, da mulher, porque não existe possibilidade de você substituir Não. ou de se colocar no lugar de fala, porque aquele lugar é do outro, é dela. Né? E ela vai ter toda a nuance, as condições necessárias para dizer, olha, o que me agride é isso, o que me violenta é isso, né? O que me intimida é isso, e meu direito deve ser esse. Né? Então você tem toda a razão quando você fala, né, nesse aspecto, e é muito, muito forte mesmo essa sua colocação. Né? E quantas mulheres hoje aqui no Cariri, para falar de um contexto bem mais nosso, mas sabendo que isso repercute, isso acontece também a nível nacional, quantas mulheres elas sentem também essa realidade, né? Elas vivem essa realidade de serem caladas, silenciadas. Se você prestar atenção, se a gente for assistir ligar ao Congresso para assistir, né? Acompanhar. Sim. Toda vida que uma mulher fala, ela é interrompida. Verdade. Quando o homem fala, ele não é interrompido. E essa interrupção vai muito além. Quando uma mulher ela tenta fazer política para a mulher, ela vai ter esse direcionamento. O homem não. Ele vai ter o direcionamento para ele. Porque ele está acostumado, o homem que já está acostumado a interromper a própria fala da colega, ele vai pensar no que é que aquela colega precisa? Não vai. Outra proposta que a gente passou, né, que foi aprovada, foi a criação de uma escola voltada para mulheres. Uma escola pública voltada para mulheres, de capacitação para mulheres. Porque aí é diferente, né? A gente entende que é uma logística totalmente diferente. A mulher ela é dona de casa, a mulher ela trabalha, a mulher ela é mãe ou não, mas ela tem responsabilidades diferentes do homem. Então, uma escola que compreendesse, um sistema educacional que compreendesse essas circunstâncias, daria um resultado muito mais produtivo ao final, né, do que as escolas que a gente já tem. E já foi lá no primeiro dia, já ficou sancionado a questão de que as crianças, que as mães foram vítimas de feminicídio, receberiam um apoio. Já foi algo que já foi sancionado lá. Esse apoio seria psicológico, Não, financeiro. financeiro, justo. Financeiro, Justo. né? É o mínimo. É o mínimo, né? É o mínimo. Que não repara, mas que pelo menos não vai consegue, devolver a não mãe, devolve, né? Mas pelo menos tem como pagar um psicólogo, justamente. tem como ali dar uma assistência básica. É verdade. O Pequeno Príncipe, ele quando surgiu, né, esse sonho, ele foi construído há mais de 50 anos atrás. A Madre Feitosa, ela, juntamente com o Padre Biapina também, né, que era um grande missionário e visionário também, eles pensaram uma casa de caridade, né, isso antes do Pequeno Príncipe, é claro, Sim. mas para acolher mulheres
né, que eram abandonadas ou que eram vítimas de violência ou excluídas da sociedade e acolhidas nessa casa de caridade para que elas pudessem estudar, né, aprender uma profissão. Isso dentro de uma visão de época, né, que já era muito progressista, né, já era muito além daquele machismo, não é, que estava tão arraigado, tão presente na sociedade da época. E ainda hoje a gente sente a necessidade de continuar, por mais que alguns espaços eles sejam garantidos, poder de fala, né, capacidade de luta, mas ainda há muita escassez, né, ausência de mulheres, né, em ambientes que são delas, né, que por natureza, por direito, são lugares de fala e de atuação, né? Então, essa luta, por isso que ela tem sentido, É, porque ainda há muita exclusão nesse é. sentido. E a tua luta por inclusão passa por aí também, né? Passa, Aham. passa. Isso é muito interessante. O Brasil, ele é o quinto país do mundo em homicídio de mulheres. Nossa, Então, assim, é muito preocupante. É um dado alarmante. Porque a gente tem que pensar desde a questão básica, né? Eu entendo que existe uma necessidade da união coletiva, de que haja a questão na escola, de uma política dentro da escola, da questão do respeito, de trabalhar o respeito dentro da escola, dentro da comunidade e dentro da família. De existir essa união dos três, né? Porque sozinho não dá. Não adianta, por exemplo, o governo investir em campanhas e na escola o coleguinha desrespeitar a colega e ele não receber uma punição. Não é só uma criança. Mas ali, aquele fato isolado, ele vai continuar reproduzindo. Porque desde a primeira vez, não foi recriminado. Então, desde o primeiro ato, se tiver uma recriminação, se tiver uma educação, não pode. É errado. É errado por quê? Porque a gente tem que tratar com respeito qualquer pessoa, independentemente de qualquer circunstância, da raça, da etnia, da religião, da opção sexual, de tudo. A gente tem que tratar com respeito e com dignidade. E isso seja na escola, em casa ou na comunidade. É o básico. E é tão simples. É algo tão simples, mas que gera consequências futuras exorbitantes. Mas tudo tem que ter um começo. tem sim. E a educação ela está justamente aí para isso, né? É. Você falando e alguns cenários eles foram assim sendo desenhados na minha mente, né, de situações dessa natureza, né? Eu tenho duas meninas, né? A Maria Flor tem 9 anos, fez 9 anos agora esse mês, né? E o Ana Lua tem 5 anos. E uma determinada situação aconteceu com Maria Flor e ela mesma percebeu que a sua dignidade, né, de mulher, que não foi respeitada, né? Uma brincadeira, né, com um colega, né, que acabou trazendo para ela essa reflexão. E eu que justamente proporcionar que ela refletisse sobre isso. Não é? Como é que você se posicionou? Como é que você primeiramente enxerga que isso é algo que fere que lhe desrespeita? Sim. Né? Elas não, porque dessa forma eu acho que a pessoa não consegue ver aquilo que eu sou, né? Ah, ótimo. E como é que você pode reagir diante disso? Não é simplesmente também o pai dizer, olha, você tem que se posicionar, ir Não. lá e ser violenta. Não é isso. Mas é você saber também ajudar o outro a pensar, né, no seu posicionamento, na afirmação do seu direito, né, Uhum. na sua capacidade de lutar também, não é? Então, como você fala que tudo parte da educação para que Sim. esses direitos eles sejam legitimados e garantidos, eu concordo contigo plenamente, né? Então, nós adultos, pais, mães, na educação dos filhos, temos esse papel fundamental,
né? De também construirmos uma sociedade de respeito, mas por aquilo que a gente semeia dentro de casa. E não simplesmente por aquilo que a gente espera fora, né? Tem que começar em casa, ter uma continuidade na escola, Sim, para poder ter uma refletir dentro da comunidade. é verdade. Então, olha que relação, né? Que conexão necessária, né? A família, né? A escola E a e a comunidade. comunidade. Então, sem esse tripé, né? Não haverá harmonia social. Né? Porque, mas é apenas um aspecto, mas é um aspecto que vai ter incidência, né? Vai ter uma ressonância, né? Isso vai implicar diretamente na vida coletiva, né? No bem-estar coletivo. Então, se você tem um aspecto só que não é valorizado, garantido, né? Que não é respeitado nessa relação com o outro, consequentemente haverá uma desarmonia social. Né? Então, muito interessante isso. Você também participou, né, da rede itinerante Sim. de mulheres atuantes. Explica o que é a RIMA, né? Eu faço parte da RIMA. Sim, A RIMA é a Rede Itinerante de Mulheres Atuantes. Ela atua em todo o território nacional. certo. E aí, a RIMA, eu consigo unir as minhas duas lutas, né? As minhas duas pautas. Porque a RIMA, ela faz a questão do acolhimento para mulheres vítimas de violência. A criadora e a presidente da RIMA, ela é de Fortaleza, que é Rebeca. E lá em Fortaleza, ela tem um convênio, né? Uma colaboração com a UFC. Então, ela consegue encaminhar as vítimas para essa colaboração com a UFC. E a gente tem uma atuação dentro do território nacional em relação a outras pautas, como as pessoas com deficiência. Teve um caso que teve muita repercussão, que foi de Luciana Trindade, que a gente chama de Lu, que ela ficou por mais de 2 horas numa aeronave em cárcere. Eu vou usar a palavra Sim, cárcere aham. porque é a melhor definição. Todas as pessoas saíram e Lu ficou com o esposo dela. E não existia. Ninguém deu nenhuma explicação a ela. Por que é que ela estava ali? Nossa, E aí a gente a gente se uniu, né, enquanto rede, marcando o ministro em publicações, em atos, para ele dar uma resposta. O que era que tinha acontecido? Por que é que ela teve que passar por isso? Se eles tinham perdido a cadeira dela e estavam tentando recuperar, por que é que não ofereceram pelo menos um copo de água a ela? Nem isso ofereceram. Né? Então, assim, a RIMA, ela tem uma atuação de acolhimento, ela é voltada para a luta contra a violência, ela atua nas periferias. A Rebeca, ela é agente comunitária em Fortaleza e ela também atua na causa de pessoas com deficiência. Então, a RIMA, assim, nossa. me faz Sintetiza. transbordar. Sintetiza a tua Sim, a luta, né? RIMA me faz transbordar de orgulho, porque é a minha luta, né? E quando eu vi esse broche, eu Muito fiquei bonito, por assim, sinal, né? O símbolo do infinito. porque é o símbolo da Sim, neurodiversidade, sim. né? Que é defina normal. Não existe definição para normal. Não há normal. Não há. Nós somos únicos. O Roberto Crema tem um livro chamado A Patologia da Normalidade. Ele e vários outros autores. Né? Mas é muito interessante isso porque nós vivemos um adoecimento coletivo, né, por querermos tratar, né, ou buscar uma Que normalidade, não existe. né, que não existe. É a patologia da normose, patologia da normalidade. Né? Então, essa normose seria essa expressão de um adoecimento em que a gente quer tratar como normal, quando na verdade essa categoria ela não encaixa, né? Não consegue abranger, né? Então é muito interessante isso. Né? E a outra questão também muito forte é a quantidade de jovens, né, de meninas e mulheres se envolvendo com essas causas necessárias. Sim. Né? Então, o que você diria para elas, assim, levando em consideração teu histórico de luta, né, teu engajamento, as bandeiras que você tem levantado,
Eu conheço muitas, mas muitas meninas que têm posicionamentos convictos, firmes, mas que carecem também desse encorajamento, dessa inspiração. E eu tenho você como uma forte inspiração para Oh, elas. obrigada. Seria uma oportunidade, quem sabe um dia até fazer um encontro com elas, né, para você expressar tudo aquilo que você já adquiriu, já galgou de experiência, né, com suas lutas. Então, o que você diria para elas em termos de encorajamento, de empoderamento, de inspiração? Primeiro, eu fico muito lisonjeada escutar isso do meu professor, meu Oh, meu Deus. exemplo. Uma pessoa que tem, assim, um significado enorme na minha vida, Que bom. que é uma inspiração, e eu nutro uma profunda admiração, que foi, assim, um professor que marcou minha história, né? Que eu botei até no Tá cartão que aqui, eu gente. trouxe, Eu já falei para vocês, né? que eu coloquei, que impactou muito esse meu direcionamento na questão da resiliência, né? Porque, assim, a aula de filosofia não é só filosofia. Claro. A filosofia, ela nos direciona para a Sim. vida, né? Sim, Não é só tratar sobre é filósofos. verdade. A filosofia, ela tem uma importância significativa para a vida da gente, quando a gente dá o devido valor. É verdade. Então, cada mulher, ela merece viver livre, segura e com dignidade. Vamos guardar isso. E Livre, segura e com dignidade. cada mulher, ela merece viver livre, segura e com dignidade. E cada vez que uma mulher ela é silenciada, todas as outras mulheres são silenciadas também. Então, se eu puder deixar um recado, é que incentivem, né? Ao primeiro sinal que possa perceber que uma colega está sofrendo dentro de um relacionamento, um relacionamento tóxico, né? Tentem orientar, porque quem está dentro do relacionamento, às vezes não consegue enxergar. Quando você está ali apaixonado, no calor do momento, da emoção, no início é muito difícil você ver, né? Então, é importante você ter alguém que lhe mostre, né? Porque depois vai piorando. As camadas vão aparecendo e vai se tornando cada vez mais difícil se libertar disso. É uma bola de neve, né? E aí eu escrevi uma coisinha pequenininha. A violência não é só física. Ela fere com palavras, com humilhações, com medo. Ela destrói sonhos, ela tira vidas. É hora de transformar a dor em força, de ensinar o respeito dentro de casa, na escola, na sociedade. Nenhuma mulher deve ter medo de ser quem é. Nenhuma mulher deve ter medo de usar a sua voz. Lutar contra a violência é lutar pela vida. Isso é forte demais. Que faça eco nos nossos ouvidos, né? Lutar contra a violência é lutar pela vida. É lutar pela vida. Não é outra coisa, gente. Mas é lutar pela nossa condição de ser, É. né? De ser, de existirmos, né? Até porque o futuro é feminino, Sim, 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 sim. né? É verdade. Sem a mulher não existe vida. Aham, Quem gera é a mulher. é Então a verdade. mulher, ela o futuro, ele é feminino. É verdade. Eu costumava dizer muito nas minhas homilias, né? Quando existia o ministério sacerdotal, que a melhor forma de nós acessarmos quem é Deus é enxergando, né, a atuação de uma mulher. Porque ali você consegue perceber, não é, todo o cuidado, toda a força, mas ao mesmo tempo a ternura, Sim. né, a grandeza, mas ao mesmo tempo a leveza, né, e a capacidade de gerar, né? E isso é próprio de Deus e que a mulher traz muito nela. Sim. Então, quer acessar mais um pouco sobre quem é Deus, compreender mais quem é Deus? Olha como age uma mulher, como vive uma mulher, e dê espaço para que ela seja.
Quem ela quiser ser. Quem ela quiser ser. Muitos materiais a Júlia trouxe aqui pra gente, que vai pra gente deixar também aqui no colégio, né, Sim, Júlia? pode deixar. Para os Eu nossos só não, alunos. esse aqui é o único que eu não vou deixar, Sim, porque é claro. o caderno de propostas, que estão todas Perfeito. as propostas. E eu quero esse momento depois com o pessoal aqui do colégio, tá bom? Pra gente Sim. aprofundar essa conversa com os Ó, alunos do ensino médio. são todas as propostas da conferência, Excelente. que são divididos por temas, ó. Aqui, ó, tem a questão, o primeiro tema é trabalho, emprego e autonomia econômica das mulheres. Sim. Tema 1. Tema 2 é a política do cuidado e a autonomia das mulheres. O tema 3, mulheres, empreendedorismo e a economia solidária, que é uma forma de acabar a questão da violência em relação à violência econômica, né? Sim. Educação para a igualdade e cidadania, que é um tema muito importante. Aí a gente entra no fortalecimento da educação quilombola e combater o racismo, a promoção de rodas de conversa e a formação de multiplicadores. O tema 5, a saúde integral das mulheres, os direitos reprodutivos, que é algo também necessário. Minha temática, que é a violência contra as mulheres. Que aí que a gente bateu muito na tecla de criar um observatório nacional da violência de gênero para a gente ter acesso aos números, Aos dados, né? né? Saber fica muito escondido isso. Que aí a gente ter a questão do monitoramento, né? De todo o território. A violência política, que ela é gravíssima, e das redes contra as mulheres. A participação das mulheres no espaço poder e decisão, que foi o que a gente comentou. O desenvolvimento sustentável com igualdade econômica. O direito à terra com igualdade para mulheres do campo e da floresta. Cultura, esporte, comunicação e mídia. Que aí entra o pessoal muito abrangente, né? Sim. É realmente para todas as mulheres. Sim. Fruto de uma discussão muito ampliada. É super democrático. Uhum. Enfrentamento do racismo, sexismo, transfobia e lesbofobia. Lesbofobia, eu disse certo. Igualdade para mulheres, jovens, idosas e com deficiência. Outras políticas públicas para mulheres. Falta um. Institucionalização dos organismos para as mulheres. É interessantíssimo, né? Muito abrangente. Tudo isso fruto dessa discussão que começa regional municipal, vai para o estado e depois se torna uma conferência nacional. A quinta conferência. Sim, passa por todos. Ela acontece a cada. Era para estar com 10 anos, mas é para acontecer a cada quanto tempo? 2 anos? Assim, agora, como o Ministério, né, das Mulheres, sim, ele está passando por alterações, né? A gente não sabe, e vai ser criado a partir dessas propostas o novo Plano Nacional de Políticas Públicas. Sim. Possa ser que ele seja criado anualmente criar uma rotina, né? Como as outras conferências existem anualmente. Uhum. Mas ainda ficou para se decidir isso, né? A dúvida, né? Mas, se Deus quiser, estaremos em Brasília próximo ano. Júlia já garantiu. E indo, ela volta, né? Ela volta para o podcast para conversar com a gente, né? Que a gente não sonha, tem que sonhar alto. É verdade, sonhar alto. Júlia, você fez uma provocação, né, no seu Instagram que me deixou pensativo, né? Muito pensativo. Mas eu queria também fazer que essa provocação ela chegue para você e nos presenteie com a resposta. Tá. Você disse bem assim recentemente, quando estava lá no congresso, né? Na conferência, melhor dizendo. Você disse, precisamos responder a essa pergunta.
Qual Brasil queremos para as mulheres? Sim. E aí, Júlia, qual Brasil queremos para as mulheres depois dessa conferência que você participou? Um, eu- um Brasil que a mulher ela tenha voz, Sim. que ela tenha representatividade política, que ela tenha lugar de fala, que ela possa sair na rua sem medo, que ela não seja julgada pela opinião dela, que ela tenha direito de ser quem ela quiser e aquilo dali não influenciar no julgamento da competência de quem ela é. Que exista a inclusão de fato e de direito, que não seja algo apenas no papel, que a, a violência ela diminua, né? E que o silenciamento, eu sei que é assim, é um desejo muito grande que o silenciamento acabe, mas é um desejo meu que ele acabe e que as mulheres elas possam usar a voz para fazer denúncias, para se pronunciarem, para responderem às provocações que são feitas, para ter o seu empoderamento, né? E se colocarem nos seus lugares de pertencimento. Excelente, excelente. Espero ter respondido a pergunta. Esse é o teu sonho, é o sonho de muita gente, é o nosso sonho também. É isso que nós queremos, é esse Brasil que nós queremos. E a provocação, a pergunta que estava lá estampada, né, num painel gigantesco, Que né, na ficou todo conferência. preenchidozinho Pois no é. final. É muito, muito interessante porque a mulher é colocada como fim, não como meio. Para as mulheres. Não é ela como um fim necessário. Que tudo convija para ir. E não simplesmente seja um meio para outros. Né? E fico feliz por você estar aqui. E quero que você volte tantas outras vezes quanto você quiser e puder. Você sabe que aqui é seu lugar. Tá? Essa casa, essa porta, essa calçada vai estar sempre disponível para você, Júlia. Eu tenho muito orgulho de ter começado essa construção contigo e mais orgulho ainda de ver onde você está chegando. Tá? Muito obrigado por Obrigada tudo. também, Tá bom? Alizio. Continua lutando. Começamos juntos, né? É verdade, vamos continuar essa luta, tá? Começamos desde Davi. É verdade, é verdade. E Muito é isso. obrigada. Eu que agradeço a você que nos acompanhou, né? Curte, compartilha, se inscreva em nosso canal e vamos fazer dessa conversa, né, a melhor forma de inspirar outras tantas mulheres a continuarem lutando por seus direitos, por sua dignidade, por seu lugar no mundo. Não esqueça, toda quarta-feira nos encontramos aqui no podcast Calçada Virtual. Um abraço.